Nós temos falado que, pela fé mútua, nós temos dito que nós precisamos subir a um lugar de estatura plena. Temos falado que todo caminho, não há caminho sem obstáculos. Não tem uma estrada que você tenha vista nesse país que antes de ser o que ela é, ela não foi um monte de pedra, matos e tudo mais. Porque um caminho não vem do nada. Ele vem de um plano, ele vem de um projeto. E Deus tem o caminho da vida para nós, que Deus planejou, que Deus projetou. E nós precisamos trilhar por Ele. Por isso, eu gostaria de falar ao seu coração sobre algo muito importante. E o tema que eu consegui colocar para esse momento foi: quando eu peço perdão. Essa palavra ela vem para revelar que o perdão significa uma coisa muito mais profunda e uma verdade muito intensa. E ele se torna extremamente necessário para que nós possamos alcançar o nosso destino, a estatura de Cristo. Nós somos seres humanos. Nós somos falhos. Nós somos impuros. E por causa disto, nós ofendemos. Nós somos ofendidos. E ninguém faz isso porque quer. Se eu fosse perguntar aqui a você hoje pela manhã, quem aqui levanta-se com a mente já programada para atacar alguém, para destruir alguém, a não ser uma pessoa assassina? Esse eu não posso dizer nada, mas eu estou falando da igreja. Não estou falando para o mundo, eu estou falando da igreja. E você deliberadamente vai dizer: eu hoje vou fazer esse dano nessa pessoa. Há alguém aqui? Não. Nós não queremos fazer isso. Nós não intencionamos fazer isso. Porém, nós fazemos. Nós ofendemos. Nós machucamos. Nós maltratamos. Então essa palavra, ela vem hoje, porque se nós vamos viver uma realidade de vida, ela tem que começar pelo púlpito. Ela não começa aí. Ela começa aqui. Eu quero lhes afirmar que perdão é algo muito difícil de se dar. Porque quando somos ofendidos, nós nos tornamos pessoas extremamente feridas. E quando feridas, nossos sentimentos são tomados por um outro espírito chamado dor. E da nossa dor, tudo começa a se transformar, nós não conseguimos mais ver adequadamente, nós conseguimos olhar as coisas, mas não podemos, poder dizer: não, isso aqui é assim, isso aqui não é, porque a dor, ela é muito forte, ela é muito intensa, e porque ela é forte, e porque ela é intensa, ela nos leva a querer coisas, a querer mudanças, a esperar mudanças que nunca vêm. Por que não veio? Porque nós estamos presos. Porque nós estamos amarrados a essa natureza pecaminosa, a essa natureza impura,
que habita nesse corpo mortal. Então não é fácil perdoar. Em geral, as pessoas não sentem desejo de perdoar. Ou melhor, por que eu deveria perdoar? Se a pessoa só me faz mal. Por que eu deveria respeitar se a pessoa só me faz mal? Então esse é o sentimento geral. E nós queremos conviver saudavelmente dentro de uma família, dentro de uma igreja, dentro de uma sociedade. Fica muito difícil. E todo um ambiente se torna o quê? Tumultuado. E nós experimentamos todo tipo de divisão, de preconceitos, de acusações, enquanto que a palavra de Deus diz: afastem do meio de vocês todas estas coisas. Nós sempre agimos assim. Quem tem que pedir perdão é ele, eu não. Eu não fiz nada. Nos esquecendo de uma coisa: que todo ofensor está preso a um espírito, está amarrado a uma força maligna, está preso na sua carnalidade, está ferido, está fraco, e por isso ofende. Por isso ele desfere os golpes que ele desfere. E para que o perdão possa ser dado, nós temos que ir além de um sentimento, mas de uma revelação do Senhor. E depois que nós damos perdão e muitas vezes somos perdoados, ficam as dúvidas. Será que ele se arrependeu mesmo? Será que realmente ele perdoou? Ficam dúvidas. Nós sabemos que existem pessoas que carregam esses pesos pela vida, por vários motivos, por várias situações. Nós carregamos um peso, um fardo, chamado pecado, que Jesus Cristo diz que você deve lançar esse fardo sobre ele, porque ele é o único que pode suportar. Nós não suportamos. Nós nos estribamos, nós nos esforçamos, nós nos desgastamos, porque o peso é muito grande. E eu gostaria de, nesta manhã, buscar nas Escrituras um discernimento para isso. Sabe por quê? Porque se nós não discernimos a verdade e não recebermos a verdade não nos liberta. E nós vamos ficar em cima de uma mentira. Nós vamos ficar em cima de desculpas. Nós vamos ser expertos em tentar nos justificar, ao invés de simplesmente nos abrir e confessar. As fontes de nossas decisões, ou elas são carnais, ou elas são espirituais, ou elas procedem da força da nossa carne, ou elas procedem do poder do Espírito Santo. Todas essas afirmações que nós acabamos de dizer, elas são justificadas. Nós poderíamos dizer, mas é isto, mas é aquilo, mas é porque eu não tive, é porque eu não recebi, eu não consegui, eu não tenho condições financeiras, ou o que seja. A justificação humana é como um trapo imundo, ela não muda, não transforma. O que transforma é o quebrantar de um coração. Esse Deus não abandona. Ele pega. Mas é duro.
Porque quando a gente tem que pedir perdão, nós primeiro temos que saber o que fizemos. E saber a extensão daquilo que fazemos. Mas não somente isso, nós precisamos enxergar o dano causado. Eu queria rapidamente dizer para vocês o significado da palavra perdão na Bíblia. Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde as informações são muito rápidas, onde hoje pessoas que não foram para uma faculdade de medicina são médicos. Porque pegam as informações dos médicos e eles transformam aquilo num canal e nos fazem comprar remédios, nos fazem ir loucos atrás de alguma coisa, ao invés de enfrentarmos a verdade. Hoje, uma pessoa que nunca foi para uma faculdade de advocacia são advogados, disputando atenção, disputando um like, disputando um sininho, para que eu possa aparecer e possa me achar útil em alguma coisa. Senão, que o seu canal seja monetizado para que você tenha lucro. Então, nós estamos formando uma sociedade de achismos. Nós estamos formando uma sociedade de mente totalmente liberal. Nós estamos reforçando todos os dias a ideia de que eu posso ser o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Ninguém tem o direito de infligir os meus direitos. Ninguém pode passar os meus limites. Se eu quiser ser, eu serei. E você fique calado e você não abra sua boca. Porque se você fizer isso, você está infringindo o meu direito de ser. Esta é a sociedade. Então nós estamos recebendo essas coisas, ideologias, nós estamos recebendo os achismos, nós estamos desenvolvendo nossos próprios pensamentos, mas sem entender que pelos nossos próprios pensamentos, nossa alma vai angustiar-se. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nós vamos agora traçando o nosso caminho. E estamos sendo feridos. Estamos tendo derrotas. Sabe por quê? Porque o caminho que nós traçamos não são os caminhos de Deus. E aí nós precisamos parar. E nós precisamos refletir. E se há alguma coisa segura que eu possa seguir hoje, na minha vida e na sua vida, uma coisa imutável é a palavra de Deus. Essa é imutável. Ela transcende gerações, ela transcende eras e épocas. E ela sempre será o que ela diz que é. E ela sempre apontará para o que é correto aos olhos de Deus. E nós temos que nos ajustar a ela e não a uma mídia. A palavra bíblica é a palavra afieme. Quando eu digo perdão, eu estou dizendo isto, pelo significado da palavra. Enviar para outro lugar. Enviar para outro lugar. Ou seja, enviar, deixar ir. O outro significado é deixar ir e não interferir. Isto é, deixar de lado uma dívida. Perdoar. Não guardar mais, ou seja, não guardar mais
nenhum sentimento adverso. E a palavra ainda diz assim, a fim de ir para um outro lugar. É deixar o outro livre para que ele vá para um outro lugar. É deixar alguém livre para que ele vá para a estatura de Cristo. É deixar alguém livre para que ele possa receber a glória de Deus. É deixar alguém livre para que ele fique livre da força que opera nele, que atinge pessoas. E a chave é dada nas nossas mãos quando nós somos ofendidos. No momento em que uma ofensa vem, Deus coloca uma chave para a libertação do outro. Mas para isso acontecer, eu preciso entender que eu preciso reter o mal e nunca devolvê-lo. Mas o mal, eu preciso usar a chave do bem e dizer, eu te perdoo, mas com consciência. Porque não é você, é o mal que habita em você. Não é você, é o pecado que está em você, que me joga contra mim. E eu decido, em nome de Jesus Cristo, te perdoar, te libertar. Por isso essa ofensa fica comigo. Por isso que eu vou orar por você. Por isso que eu vou me ajoelhar. Por isso que eu vou falar com Deus ao seu respeito. Eu não vou dizer nada para que o inimigo não pegue as minhas palavras e destrua você. Ainda mais do que você já está destruído. Ou seja, deixe a pessoa ir. Libere-a. Ou seja, partir de modo que o que é deixado para trás, fique para trás. E há uma palavra divina sobre isso, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, porque é isso que o perdão faz. É a oportunidade de nós mudarmos. É a oportunidade do poder de Deus agir na nossa vida. É a oportunidade de Deus pegar aquilo que me matava e construir algo que me dê vida. É deixar para trás o quebrar todo o princípio de uma verdade para abraçar e ter o poder de viver a verdade. Então o perdão, ele é essencial na vida humana. E se não fosse o perdão, não teria esperança para nenhum de nós nessa terra. Nenhum escaparia. O perdão é tão importante, tão profundo e tão essencial, que quando os discípulos vieram a Jesus e disseram, ensina-nos a orar, Jesus incluiu nesta oração um aspecto, uma dimensão que é essencial para a vida humana. Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Essa é uma ligação muito poderosa, que nos leva a um lugar muito importante, que eu decido abençoar meu irmão e não retribuir com o mal que ele está me fazendo. Não é uma questão de dizer eu não tenho que pedir perdão ou ser perdoado. É uma questão de nós nos desvencilharmos dos problemas, da maldade que ainda existe dentro de nós, da inveja, da porfia, da maledicência, da impureza. Todas essas coisas, elas nos matam, elas nos atingem e pode ter certeza, elas agem por nós, contra nós. Por isso que Paulo diz uma coisa muito importante. Ele diz, vejam que vocês não se destruam mutuamente, mas edifiquem-se pela fé mútua. O que é que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, então qual é a ofensa? Uma ofensa pode ser um grito. Uma ofensa pode ser uma traição, uma ofensa pode ser um desprezo, uma ofensa pode ser um descuidado, uma ofensa pode ser uma mentira, uma ofensa pode ser o que for, não importa. Toda ofensa
é uma força pecaminosa. Toda ofensa está por trás do pecado. Todo pecado tem por si uma ligação errada, uma comunhão errada, uma força maligna operando atrás dele, porque o pecado é força maligna. Pode ter certeza, é uma força maligna. E que Jesus Cristo veio morrer para matar isso aí, para tirar essa força e para que aonde abundou o pecado, superabunde a sua graça e o seu poder e a sua palavra. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, então também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Veja, Jesus Cristo já deu, já ofereceu e já nos libertou da morte. Mas veja, aquilo que vem da graça de Deus para nossas vidas precisa ser passado para os outros. E assim como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Assim como Ele se entregou para o Pai e para a morte, para que nós pudéssemos receber vida, nós também temos que subir naquela cruz para que outros possam receber vida. Agora isso passa por nós, e nós somos o canal. Ele já nos libertou, mas Ele pôs essa palavra de libertação, Ele pôs esse poder para a libertação dentro de você. Cabe a você agora agir ou pelo poder do Espírito Santo, ou pelas feridas que guiam sua vida. E se você não puder fazer isso para uma pessoa que te ofendeu, a palavra de Deus diz que ela ficará naquele lugar com as mesmas coisas. Mas também o versículo seguinte diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. É forte. Existe uma força espiritual por trás de toda ação. Como é que você discerne isso? Veja o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 7, versículo 15 a 21. Eu quero ler para vocês. Porque nem mesmo eu compreendo o meu modo de agir. Eu não compreendo o meu modo de agir. Mas pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isso é muito importante. Isso é uma revelação de Deus para as nossas vidas, para nos capacitar a ver que aquela pessoa está precisando de ser liberta. Aquela pessoa está precisando de ajuda. Aquele ofensor que tem tanto ódio contra você, que mentiu contra você, que fez tantos danos com você, ela é uma pessoa que está presa, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que está sem condições de agir. Porque eu sei que em mim, veja bem, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Não vou conseguir, porque alguma coisa má reside. Nós temos uma facilidade incrível de dizer, olha, eu posso até dizer aqui, não tem nenhum aqui que não abra o peito, enche o seu peito e diz, eu sou pecador. E quando eu disse eu sou pecador, porque você sabe que é. Mas nós não entendemos a extensão disso. Nós não entendemos a extensão da revelação disto. Porque se nós entendêssemos, nós nos cairíamos aqui hoje, de joelhos perante Deus, e pedir a misericórdia dEle. Mas nós não entendemos a profundidade disto. Nesse caso, quem já faz isso, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, ou seja, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Por quê? Pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz. E sim, o pecado que habita em mim. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ver isso, nós precisamos entender isso.
Porque todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós somos pecadores, todos somos injustos e carecemos da glória de Deus. Porque no tocante ao homem inferior, eu tenho prazer na lei de Deus. No homem interior, é o Espírito que está aí, que tem te dado força, que tem falado a você, que tem dado a palavra e você só encontra deleite. Olha como é comum nós ouvirmos frases como essa: eu não tenho prazer em nada daqui. A única coisa que me dá prazer ainda nesta vida é a palavra de Deus. Porque o homem interior que está te dando esse deleite, é Ele que está aí para fazer isso. Ele é que está te alimentando, Ele que está te sustentando. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz o quê? Prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Prisioneiro. Somos prisioneiros da carne. Somos prisioneiros do pecado. E as chaves para tirar essa prisão passa pelo perdão. Não tem como. É assim. E para isso nós temos que ter humildade, nós temos que nos humilhar perante a potente mão de Deus, não é diante dos homens. Imagine o que é que vão pensar de mim, o que é que vão dizer de mim, como é que eles vão olhar para mim, e nós centralizamos tudo em nós, ao invés de nós dizermos: Senhor, o que tu pensas de mim? E pedir para que Ele sonde o coração e nos ajude em tempo oportuno. E aí vem a afirmação de Paulo: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a minha carne, da lei do pecado. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Parece que a pessoa não tem domínio. Esse corpo que nós vivemos é corruptível. E a força do pecado opera por ele. E a força que opera por ele chama-se epitomia, que é um desejo descontrolado, um desejo indomável de você ferir e quebrar os princípios da palavra de Deus, seja qual ele que for. A Bíblia diz uma coisa interessante. Ela diz: tudo aquilo que te domina é pecado. Tudo aquilo que te domina é pecado. Então, existe sim um poder do pecado agindo em nossas vidas. E se ela não tem poder sobre a sua ação, então existe um espírito agindo por trás dessa ação. Um espírito de mentira age numa pessoa para mentir. Um espírito de adultério age numa pessoa para adulterar. Um espírito de vício age numa pessoa para ser viciada. Um espírito de inveja age na pessoa para invejar. Por isso que a palavra espírito ela é muito etérea, ela é muito intrínseca, ela é muito impalpável, mas é extremamente real. Extremamente real. E negar a verdade de Deus é negar a ajuda dele. Isso implica que o perdão se trata de um discernimento, de uma decisão tomada para amar pessoas, para poder livrar pessoas, libertar pessoas para a glória de Deus. Se a pessoa ofensora não está agindo sozinha na ofensa, logo é preciso que ela seja liberta. E quem é que pode exercer essa autoridade sobre ela? A ofendida.
Olha o que a palavra de Deus diz aqui em alguns textos bíblicos. Em Provérbios 17:13 diz o seguinte: quando aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Estão entendendo? E aqui mal se refere a qualquer coisa. Qualquer mal. Mas se eu pago mal com mal, minha casa será atingida. A palavra de Romanos capítulo 12, versículo 21, diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Evitai que alguém retribua ou trem mal por mal. Evitem isso. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Essa é a palavra de Deus. Então o perdão é uma ação que procede do meu discernimento, mas o pedir perdão procede de discernimento também. Por isso que eu digo, quando eu vou pedir perdão para alguém, eu vou por quê? Se o pecado me fez fazer contra ela, então agora eu tenho que confessar meu pecado. Eu tenho que dizer a minha ofensa. Por quê? Porque se eu não atrelar essas duas coisas, não haverá mudança. Porque todo arrependimento tem seu fruto. E quando nós simplesmente somos movidos por um sentimento de vergonha ou qualquer outra coisa que seja, não produz fruto de arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, arrependimento é mudança de comportamento. Por isso que eu digo para vocês, ninguém vai fazer isso, ninguém vai conseguir isso, se não for pelo Espírito Santo. E nós temos que aprender a orar uns pelos outros. Eu fico pensando e digo para vocês que Jesus Cristo jamais teria ido para aquela cruz se ele dependesse dos seus próprios sentimentos. Eu posso imaginar o coração de Jesus olhando para Judas. Eu posso imaginar o coração de Jesus quando, olhando para Pedro, sabia que depois de uma noite muito extensa, ele ainda teria que ver a ação dele negando ele. Eu posso sentir o coração de Jesus quando a multidão gritaria para ele: Barrabás, Barrabás, e dizendo: você, Jesus Cristo, nós desprezamos. Eu posso ver a dor dele. Eu posso ver a dor que foi vivida naquela última ceia, que nós tanto falamos aqui quando tomamos a ceia. O coração dele já estava se remoendo, o coração dele já estava cheio de dor. A Bíblia diz que ele saiu dali, foi para o Getsemane e suou sangue. Sabe por quê? Porque nós o moemos pelos nossos pecados. Pela nossa falta de visão, pelos nossos comportamentos todos aprisionados pelo pecado, matamos a vida.